Olá, irmãos e amigos, esse é o nosso podcast. Eu sou Valdir Azevedo e esse é o meu, o seu e o nosso Podtel. Sempre um bate-papo relevante de conteúdo teológico, tratado de forma descontraída, simples e usual, com o objetivo de informar, com o objetivo de contribuir com todos, sem distinção de credo, religião, pensamento. Estamos aqui para esse bate-papo. Hoje eu tenho um convidado muito importante. Antes de apresentá-lo, eu quero que você que está acompanhando o nosso canal, eu gostaria muito que você, que gostou do conteúdo, claro, se você quiser e você puder, se inscreva no canal, dá o seu like, o seu joinha e compartilha aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você quer informar. Nós já temos tratado de alguns assuntos importantes. Está lá no canal os vídeos. Esse mês é um mês que nós já falamos no primeiro momento de câncer de mama, né? Outubro Rosa. Mas também temos possivelmente uma parte 2 desse assunto. Porém, hoje nós falaremos sobre a história da igreja e também a questão da reforma protestante. Eu não vou usar em apresentar, né? Eu quero que ele se apresente, uma pessoa muito especial para todos nós aqui. E eu quero te chamar agora a atenção, no sentido de você ficar ligadinho. Eu quero apresentar para vocês, e ele vai fazer a apresentação do seu currículo, é vasto, né? É o pastor Hernando. O pastor Hernando está conosco aqui. É um prazer, uma satisfação. Olá, a paz para todos, nossos amigos, ouvintes. Para nós é um grande prazer. Em particular, em primeira instância, por causa da nossa amizade, né, pastor Valdir? Que coisa boa, boa. Que de muitos anos, né? Desde a nossa infância, estudamos juntos, crescemos juntos, e agora, aprove a Deus estarmos juntos aqui, só que num outro contexto totalmente diferente, né? Sim. O senhor vai continuar? Ele falou desde a nossa infância, né? Ninguém nasce com 20, com 30, com 50, né? A gente tem um contexto de vida, uma história de vida, né? E pode falar que a gente dançou break? Pode, claro. Não contei, a gente, desde menino lá no ginásio, né? No ginásio. E que coisa maravilhosa nos encontrarmos aqui agora numa situação, numa condição, num ofício diferenciado. E a ideia nossa é contribuir, né, pastor Hernando? É interessante, o pastor Valdir lembrou de uma fase, e essas memórias, elas ainda ficam vivas dentro de nós, né? É verdade. São memórias boas, foram momentos muito bons, né, da nossa infância. Sim. Ali nós, na verdade, de um lado, né, nós nos divertíamos muito, e de um outro lado, Deus já estava dentro do projeto dele, um projeto muito grande para as nossas vidas. Sim, sim. Né? E ali nós fomos crescendo, passamos pela fase da infância, da adolescência, né? E chegamos à fase de adultos. É aquilo que Paulo diz, né? Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Sim. Né? Ontem mesmo, na celebração, nós falamos sobre isso, né? Mas ele diz, mas agora eu cresci e deixei de fazer as coisas de menino. Ele agia, pensava, né? Como menino, Como né? um menino, Depois né? não. E é isso que acontece, a vida da gente nós chamamos de um crescimento, né? De amadurecimento. E hoje, para a glória de Deus, estamos aqui, né? O Valdir hoje é um grande pastor, congrega ali junto com o pastor Paulo, né? Da Igreja O Caminho. Eu estou hoje, né? Pastoreando ali na Igreja Assembleia de Deus Novo Tempo, justamente com a pastora Marta, minha esposa, né? Temos um trabalho, um projeto de rua, onde nós levamos alimentos, não somente o alimento material, mas também o alimento espiritual para os moradores de rua. E graças a Deus, Valdir, Que bacana. Temos tido assim um resultado muito expressivo e muito bom, né? Porque não existe uma satisfação maior de você chegar nas ruas e você conseguir resgatar, nem que seja uma pessoa só. Né? Nós temos um caso de um jovem que nós conseguimos tirá-lo das ruas,
alugamos uma casa para ele, né? E hoje ele está conosco lá na igreja, já se batizou, faz parte da mocidade, está crescendo espiritualmente. Então, quando a gente vê o resultado, todo aquele empenho que vem por trás, né? Porque existe um batalhão de pessoas que trabalham junto conosco, né? E a gente vê o resultado. Isso é fantástico. Não tem preço, não tem preço, né? A igreja que você preside hoje, que você está dirigindo, né? Qual é o endereço lá da igreja? Nós estamos ali na Avenida Senador José Emílio de Moraes, 844. É em cima do Papa Capim. Nós estamos na parte de cima, né? Tem ali a loja Vila Albertina, Capim, né? Vila Albertina. Sim, Vila Albertina. sim. Bem no centro da Vila Albertina. Né? Quem vai subindo para a Serra da Cantareira já vai olhar do seu lado de direito. De quinta-feira ali existe tem uma farmácia do lado também, é perto da farmácia, é no centro ali, né? É no centro da Vila Albertina mesmo. Pastor Hernando, eu vou chamar de Hernando, pastor, vai ter hora, vai... Né? Vamos lá, vamos variando. Além do seu trabalho eclesiástico, né, seu ofício ministerial, você trabalha em um outro setor, você faz qual a sua outra ocupação, né? Além... É interessante essa pergunta, né? A Bíblia diz que Paulo era o grande apóstolo, né? As tendas, quais são as tendas? E mesmo assim ele fazia tendas ainda, né? Sim. E a tenda que hoje eu atuo, na verdade, é na área de assistência médica, né? Sim. Hoje nós trabalhamos com vendas de planos de saúde. Na verdade, assim, já estou há mais de 30 anos nesse ramo, né, Valdir? Tem um tempo, hein? Graças a Deus. Tem tempo. Tem um bom tempinho, viu? 30 aninhos. 30 aninhos, dá para ter uma carteirinha razoável, né? Dá para você que, de repente, tem uma necessidade e tem condições, né? E em relação à condição, não que o Hernando vai fazer um negócio bom, sempre faz, né? Depois vai deixar o contato, mais pro final, redes sociais e tal. Sim. Como eu faço para te achar, o pessoal também. Sim. Tem muitos apoiadores nossos ao longo da conversa, a gente vai estar procurando trazê-los aqui também. Pastor Hernando, na questão teológica, hoje nós temos trazido diversas abordagens. Eu costumo dizer que hoje nas redes sociais você tem várias vertentes de conteúdo, né? Religiosos, políticos, ideológicos, e você encontra público para todo mundo ver, para todo mundo, o que quiser ver, vai ver coisas edificantes, outras que eu particularmente eu não acho tão musical, mas a gente quer trazer, não é o primeiro podcast teológico, com cunho teológico, hoje uma palavra mais, um episódio mais, como eu posso dizer, em relação ao ensino, em relação à teologia, em relação ao ministério, mas você, indiferente da sua religião, indiferente das suas convicções, se você tem alguma religião, se você não tem, eu te convido a conversar, a ficar conosco, né? Deixe o seu comentário lá, a gente, na medida do possível, vai estar respondendo, e a gente quer falar um pouco sobre a história da igreja, né? Pastor Hernando é professor, é teólogo também, e ele vai falar um pouco, nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre a história da igreja, né? E depois a questão da reforma protestante, e teremos bastante coisa para conversar, e dentro do possível nós vamos tentar abordar, não temos pretensão nenhuma de esgotar o assunto, porque é um assunto vasto, um assunto milenar, né? São 2 milênios, né, de história, no mínimo aí, né? Então, assim, nós temos esse desejo. Então, você, indiferente da sua religião, como eu já falei, se você gostar do conteúdo, faz isso aí, nos ajude. Você está apoiando uma causa, está somando e apoiando uma causa maravilhosíssima, que é a ideia de contribuir com toda a sociedade, tá bom?
Fernando, então vamos lá? Vamos embora. Esse é o nosso desafio. Vou procurar não bater aqui, porque tem hora que parece que eu tô. Tá em cima do púlpito, né? E aí não é. Na verdade, é a homilética fala que não, né? Você tem que parar, mas tem hora que a gente tá meio assim. Nós somos na linha pentecostal, né, Valdir? Aí é difícil segurar, né? E também, né, latino-americano aí, né? Todo mundo meio caliente, pero mucho. Sangue meio quente, né? É isso. Hernando, eu gostaria de você trouxesse um olhar sobre a questão da plenitude dos tempos. Quando Jesus, ele vem o advento do Messias, né? O judeu lá da Galileia, né? Que estava ali em Nazaré e etc e tal. Eu vou deixar com você. O que te traz ao coração isso? O que te inspira essa pergunta, essa colocação minha? Quando o grande apóstolo Paulo fala que ele veio, que Cristo veio na plenitude dos tempos, né? Sim. Nós costumamos dizer o seguinte, que o palco da história, né? Deus de uma forma extraordinária, né? Ele prepara todo o palco para o advento de Cristo, né? Sim. Para o advento de Cristo. Por exemplo, nós vamos falar porque Cristo nasceu dentro do Império Romano. Sim. Né? Nós não temos como fugir desta realidade. Né? Ele nasce dentro do Império Romano. E quando nós vamos para a história da igreja, nós vamos se deparar exatamente com esse império. Sim. E o interessante é que este império, ele é um palco. Sim. Nós costumamos até dizer que ele é um trampolim que lança a história da igreja. Sim. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito básico. Por exemplo, as ruas de Roma, né, elas já estavam todas preparadas para o advento de Cristo. Né? Então, para Jesus se locomover dentro do império, né, dentro do Império Romano, ou seja, já era muito mais fácil do que anteriormente, antes do império. Pavimentação. Infraestrutura. Então, a contribuição romana. O que você quer, talvez o que o pastor Hernando, pelo menos se você me corrija, por favor, claro. Se eu estiver equivocado. A contribuição do Império Romano foi na questão da infraestrutura. Ele era, nos nossos dias hoje, o Império Romano, um Tarcísio. Asfaltava tudo. Né? Asfaltava tudo e deixou tudo ali preparado, né, para que Cristo, vamos dizer, na sua obra missionária, sim, né, ele poderia se locomover muito mais rápido, muito mais fácil de um lado para o outro. Parece-me, quando a gente vê muitas vezes na televisão ou algum programa que vai falar sobre o filme de Jesus, muitas coisas ali não são reais, porque o Império Romano já estava muito bem estruturado para receber Cristo. Né? E quando Jesus ele nasce, ele cresce dentro do império e ele começa o seu ministério, então ali nós vamos ver que o palco já estava preparado. Né? Isso nós estamos falando na questão de infraestrutura. Né? Sim. Infraestrutura. Outra questão também muito importante... Antes que você... Só porque eu penso que eu quero já agradecer, né? Alguns irmãos têm me perguntado, pastor, e as questões teológicas? O senhor vai fazer um estudo mais sistematizado? Nós temos um projeto sobre uma série de estudos introdutórios de teologia. Antropologia, soteriologia, doutrina do homem, salvação, a martiologia, enfim... teontologia, doutrina de Deus, né? Vários estudos introdutórios. E essa série vai se chamar Didascalia, que é o ato de ensinar. E certamente o pastor Hernando vai estar aqui, porque ele gosta da área de história da igreja, né? Que particularmente também eu gosto muito dessa cadeira. Então, o que o senhor quer dizer sobre Eu sou um apaixonado, pastor Valdir, pela área escatológica, que é principalmente hoje, nos nossos dias, existem muitos erros doutrinários dentro do âmbito escatológico,
né? Muitos ensinamentos que estão extremamente fora de contexto, né? Na verdade, você pega aqueles textos isolados e se torna um pretexto, né? Sim. Então, sou um homem realmente apaixonado por escatologia, sempre dei estudos, palestras sobre escatologia, e quem sabe um dia a gente pode vir aqui com mais calma, né? E explanar também este assunto. Apesar que eu tô calmo, eu tô tão calmo que chega até a ficar nervoso, né? Mas tá tudo bem, né? Agora, escatologia é uma área que eu só me sento para aprender. Eu não faço... Eu confesso que não é o que eu mais tenho facilidade. Eu amo a Bíblia Sagrada, sim, mas escatologia, claro, eu tenho dificuldade. Você pode me ajudar, por favor? Então, é interessante isso. Mas voltando à questão da infraestrutura que Roma fez, depois Paulo foi um grande beneficiado, melhor dizendo. Aliás, não, nós fomos, né? Porque Paulo, tendo a cidadania romana, você vê que tudo é a plenitude. O que é a plenitude? É o tempo exato, o tempo cheio, o tempo que não era outro, não foi por acaso que Jesus veio. Tempo certo, né? O tempo exato, o tempo, o full time, o tempo integral que Jesus viria ali. E não foi à toa que ele veio há 2000 anos. Por que Jesus veio há 2000 anos? Porque era a época necessária que a humanidade precisava, a quem o Salvador precisava ser revelado. E essa contribuição interessante que era o seguinte: os romanos, me corrija, por favor, eles... o império deixava todos os povos seguirem as suas religiões. Então, nós vamos falar também da contribuição judaica dos judeus e da contribuição grega, né? Que são... alguns outros impérios contribuíram, mas esses foram a contribuição dos povos por alguns motivos especiais. Então, essa pavimentação, essa questão de estrutura, Roma, interessante que hoje em dia as nossas ruas, o pessoal paga IPVA, né? Como eu também pago, mas é tudo cheio de buracos. Os engenheiros de hoje estão perdendo feio, né? Para os engenheiros de antes. Nem me fala, viu? Muito feio. Nós tivemos um caso recentemente aí de... É interessante que eles... essa questão trazendo para os nossos dias de hoje, eles vão tratar muito essa questão de pavimentação nos dias próximos às eleições, né? Sim. Aí você vê os carros aí asfaltando as ruas, tampando os buracos. Sim. Mas antes disso, meu amigo, quem ganha com tudo isso são as autopeças, né? O que os nossos carros quebram aí nesses buracos não é brincadeira, Valdir. E a arquitetura do mundo antigo era muito bonita, né? Essa região, tanto do Oriente como Europa, né? Era muito interessante. Então, nessa primeira fala, falando da contribuição. E os judeus? Os judeus nem se falam. Qual foi a contribuição? Eu acredito que os judeus eles foram a maior contribuição, né? Sim. Não existia uma contribuição. Primeiro que o Messias... A promessa é dentro da ramificação judaica. Tinha que vir dentro da ramificação judaica. Certo. Né? Tinha que ser judeu. Né? A promessa já está lá em Gênesis, ela vem vindo. Essa promessa é uma revelação que nós chamamos dentro da teologia de uma revelação progressiva. Né? Ela vem vindo, ela vai crescendo, ela vai tomando um formato, né? Ele vem dentro do judaísmo conforme, né, a revelação bíblica. Então, acho que a primeira e a maior contribuição é essa, né, dos judeus. E a questão também da religião judaica, né? Sim. Eu acho que é interessante a gente tocar nesse assunto aqui. O monoteísmo, porque as outras religiões tinham vários deuses, né? Sim. Tinham crença em vários deuses. Por exemplo, o Egito era muito supersticioso em relação dentro da sua cultura religiosa. Não quero aqui ridicularizar, tacar fé de ninguém, mas assim, animais eram deuses, né?
rios eram adorados, e o judeu não, era monoteísta. Criando um só Deus. No Criador. No Criador. E quando Cristo ele vem dentro desta religião judaica. Entendi. E é interessante assim, é claro que ele tinha uma sabedoria, existe até uma questão teológica, se ele nasceu sabendo que era o Messias, ou se no meio do caminho, na sua adolescência, ele descobriu que ele era o Messias, ou na sua fase adulta, que veio a revelação do Messias. Meu Deus, isso aqui já dá outro programa. Já dá outro programa. Né? Então tem toda essa questão teológica, né? Que, claro que isso aí pode ser debatido depois com muito mais propriedade, né? Mas existiu essa questão monoteísta, da fé única em um só Deus. Sim. Né? E essa também é uma contribuição crucial para a manifestação de Jesus, para a manifestação do Messias. Coisa maravilhosa. Então a nossa fé judaico-cristã, ela é bem embasada, porque o judeu já prepara o terreno adorando um só Deus. Ouve, Israel. O Senhor é o teu Deus, é o único Senhor. O primeiro mandamento, né? Isso. É o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Interessante que para os nossos ouvintes, de repente, que está querendo entender um pouquinho mais do que a gente está falando tanto da questão da história da igreja, tratando Jesus também histórico, né? Claro. O Jesus também, obviamente, se é história, é um Jesus histórico. Sim. Aqui não é... existiu esse Jesus, então a gente tem alguns relatos que pode ajudar a sua compreensão. A ideia é essa. Então, você, no seu modo de ver, pastor, professor, né? Lembrei até de uma apresentadora, ele é pastor, professor. Então, assim, a contribuição romana foi a estrutura, como eu posso dizer, política, vamos dizer dessa forma, política, né? Toda a questão da polis, de governar. É interessante que a raiz da palavra político é aquele que... A ideia do político é aquele que se preocupava com as ruas, que varriam as ruas, o vizinho varria a rua dele, a calçada dele e a do outro. Era uma coisa, um pensamento meio coletivo. E o idiotes era aquele que só se preocupava consigo próprio, com a sua casa, com os seus, né? Hoje os nossos políticos, eles estão mais para idiotas, né? Porque eles só se preocupam com eles, né? A grande maioria deles, né? A grande maioria. Tem exceções, né? Mas é interessante. Tem raras, mas tem. Tem raras, mas tem. O assunto não é esse, sim, talvez em um outro momento, mas para o senhor... O judeu, a grande contribuição foi a questão religiosa da fé monoteísta. Essa daí foi crucial, Valdir. E os gregos? Os gregos, assim, eu particularmente eu sou apaixonado pela filosofia, né? Esses dias eu estava pregando sobre Atos capítulo 17. Sim. Quando Paulo prega sobre ao Deus, né? O altar do Deus desconhecido. Sim. Valdir, isso é extraordinário. Tem um livro bom que fala Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque, excelente, excelente. No entanto, estou lendo esse livro também, indico para os nossos ouvintes, né? Sim. Que é fantástico, né? E é interessante a filosofia grega, né? Sim. O conhecimento grego. Isso também trouxe uma contribuição fantástica. Por quê? Porque dentro da filosofia grega... Sim. Existia a questão da crença em um Deus. Sim. É aquilo que quando Paulo, vamos entrar um pouco na questão de Paulo, quando Paulo chega na Grécia, né, existia até um ditado, né, dentro da Grécia que dizia o seguinte, olha só que coisa extraordinária. Na Grécia, existe mais deuses do que homens. Deuses que eu digo são os deuses adorados dentro da filosofia grega, né? E existia esse dito que circulava dentro da Grécia. Ou seja, existe mais deuses do que homens. Aí quando Paulo ele entra na Grécia, ele não vai, interessante o texto diz que ele não vai pregar na Grécia. Paulo não foi enviado para pregar na Grécia. Sim. Ele dá uma parada na Grécia, na cidade grega, para esperar
Timóteo, eram 2 discípulos, Timóteo e Saulo. Timóteo e Barnabé. Ele está esperando na Grécia. Está aguardando eles virem, porque dali ele ia para uma terceira viagem. Só segura aqui, tá? Para uma terceira viagem missionária. Sim. Mas quando ele para na Grécia e ele vê os gregos adorando vários deuses, aquilo incomoda o espírito de Paulo. Aquilo deixa, como se diz hoje nos nossos dias, né? Deixa Paulo inquieto. Sim. Né? Deixa Paulo inquieto. E o que Paulo faz? Ele começa a pregar. E a pregação central dele era uma só. Ele pregava a Jesus, olha só o que diz o texto. Ele pregava a Jesus e a ressurreição. Eu, como a maioria ou muitos dos cristãos, sendo ele de origem católica ou protestante, evangélica e tal, a gente tem um carinho, eu não sei se eu posso dizer dessa forma, mas eu tenho, na verdade, uma grande estima pelo ministério paulino, pelo ministério do apóstolo Paulo. E Paulo, a maior obra de toda a humanidade, para toda a humanidade, quem fez foi o nosso Cristo. Isso aí não dá para comparar, é inegável, né? Isso aí não dá para comparar homem nenhum com Cristo. Nem sendo homem, como Deus, então, não existe outro. Não existe outro. Então, mas Paulo, ele desbravou. Olha só como que é, no meu ponto de vista, a contribuição romana da infraestrutura, o pensamento, a contribuição religiosa do judeu, sim, sim, e o pensamento filosófico grego. Por exemplo, perceba que Cristo, ele respeita tanto, ele ama tanto, ele é tão humano. Tem um papa, acho que é Gregório, no século XV, XVI, salvo engano, ele diz o seguinte, ele tem uma frase, acho que é Gregório, depois qualquer coisa eu faço errar, tá lá. Ele diz o seguinte, tão humano assim, falando sobre Cristo, só poderia ser Deus mesmo, né? De tão humano. E eu acho que é o que falta hoje para o tempo que a gente vive, né? Nós vamos falar um pouco mais adiante acerca de algumas questões desse desafio do século XXI, a fé. Tem uma fala, Valdir, interessante interessante assim, ele era ateu, depois ele se tornou muçulmano. Nelson Mandela. Sim. Nelson Mandela diz assim uma frase interessante. Quando ele fez a leitura do Sermão do Monte de Cristo, Sermão do Monte, né? Capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Aí no final ele diz uma fala seguinte, ele diz assim, para escrever isso, só teria que ser um Deus. O Mandela. O Mandela, nós estamos falando de Mandela. Né? Para escrever isso, teria que ser um Deus. Né? Então, assim, a perfeição de Cristo, né? Eu penso que a humanidade, ela tem um vazio, né? Esse pensamento não é meu, que essa frase tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si, né? Sim. E nada preenche, a gente tenta preencher de algumas formas. Mas, voltando à questão que eu estava falando de Paulo, sim. E até te falando sobre isso, e Jesus, muito citado, ensinado, sistematizado teologicamente por Paulo, suas obras, seus feitos, como homem, como Deus, etc. Jesus, ele pega o pensamento grego, uma forma de evangelização grega, ou de contato grego com o outro, que chamava o modo peripatético, ou seja, andando e ensinando. Isso nasce, salvo engano, com Aristóteles, salvo engano, ele, nas suas escolas teológicas, filosóficas na Grécia, ele andava pelos jardins, né, pelas ruas lá, do liceu, né, das universidades gregas, e assim, interessante que a escola naquele tempo, para os gregos, era um momento de lazer,
olha que interessante, eu pesquisando sobre isso, era um momento de lazer. E só os filhos dos mais abastados naquele tempo tinham esse acesso a esse lazer. Estudar, pensar, filosofar para os gregos era um momento de lazer. Só que Jesus pega esse mesmo método peripatético, não no liceu, não nas universidades, nos belos jardins daquela arquitetura maravilhosa grega. Ele traz isso para os becos, para os valados, para as estradas empoeiradas da Palestina. Que coisa maravilhosa, né? E isso depois Paulo abraça também e desbrava aí a seara gentílica. Valdir, você falou uma coisa interessantíssima. Eu vou confessar, eu também sou paulino. Paulino em 2 sentidos. Primeiro que eu sou São Paulino de time, né? Já começa por aí. E sou paulino, porque assim, falar de Paulo, por exemplo, se nós falarmos que Paulo foi um grande missionário, nós estaremos reduzindo a obra de Paulo. Sim. Se falarmos que Paulo foi um grande escritor, estaremos também reduzindo a obra de Paulo. Se falarmos de que Paulo foi um grande orador, estaremos também reduzindo a obra de Paulo. Sim. Então, quando se fala de Paulo, é muito mais vasto. Nós estamos falando de um homem, por exemplo, que escreveu 70% do Novo Testamento. Um homem que estruturou toda a teologia, todos os fundamentos doutrinários, né? E estruturou tudo isso. Então, quando nós falamos de Paulo, é algo muito vasto. Sim. Extremamente vasto. Tá pegando aí? Né? Para a gente, para os ouvintes aí, os nossos amigos, ter só uma noção. Carta aos Romanos. É um tratado teológico. Não, eu vou mais além. Ele é o maior tratado teológico que Meu existe. Deus. Ele é o maior. Por mais que nós estudamos... Eu comprei uma obra agora de Calbar. Sim. Só sobre o livro, só sobre a carta de Paulo aos Romanos. Tem 3.000 páginas. Você ficou tão animado que você até assobiou falando. Até assobiei agora aqui. Falar de Paulo dá vontade de assobiar e de pular. Então é assim, a contribuição paulina para o cristianismo, nós somos muito devedores a Paulo. Isso é patente, porque a obra que ele nos presenteou, né, é algo fantástico. Interessante, né? Aqui a gente já está caminhando para a história, caminhando na história da igreja. E já estamos desbravando aí as viagens, né? Sim, de um certo aspecto, né? Interessante que Paulo, ele contribuiu tanto. Deus, em Cristo, na vida de Paulo, sim. A contribuição foi tão maravilhosa que até... Sabe o que uma das coisas que eu mais amo em Paulo? A teologia da fraqueza. Ele expôs a questão da vulnerabilidade humana. Você perceba que... lembrei até de um candidato, repare bem, né? E perceba que Paulo, ele consegue falar das suas mazelas, coisa que hoje em dia é tão maquiado, né? É tão... Hoje, reconhecer como Davi reconheceu, como Paulo reconheceu, como muitos homens, como Pedro reconheceu, né, em dado momento da sua vida, porque essa é a caminhada, né? O arrependimento, o retomar a vida, e Paulo ensina isso nesse ministério da reconciliação. Eu costumo dizer, Valdir, que a teologia paulina é a teologia da perda. Isso é um choque hoje. Porque tudo é mega, tudo é grande, você tem que ganhar. A teologia de Paulo é perdendo para ganhar. A nossa teologia hoje, ela vem na contramão, é ganhando para perder. Mas Paulo é o contrário. Paulo diz, eu primeiro perco. Eu me fiz de
tolo para ganhar os tolos, eu me fiz de grego para ganhar os gregos, eu me fiz de judeu para ganhar os judeus, eu me fiz de tudo para ganhar a todos. Ou seja, ele perde no primeiro momento. A gente pode dizer até como se fosse um jogo de futebol, né? No primeiro tempo ele perde. Sim. Só que no segundo tempo ele faz a virada. E a teologia paulina é essa teologia que nós vivemos, que Paulo expôs, né? Nós queremos viver, estamos tentando viver. Que é a teologia da perda. Eu perco aqui para ganhar ali. Pastor Hernando, já dá um outro programa, né? A teologia paulina. Sim. Mas a gente tem bastante coisa aqui para falar e eu queria também já dizer como que o senhor vê essa questão do século... A partir do século III, a igreja. Já a gente dando um salto aí até o século III... Você tinha perseguições, você tinha mortes no Coliseu, você tinha Tertuliano falando que o nosso sangue é a semente, né, dos cristãos. Os cristãos foram devorados na arena. Tanta história maravilhosa. É assim, quando a gente lê um pouco sobre... Aí vem a questão dos mártires, né? Sim, sim. Primeiro mártir na história da igreja, nós vamos ver que foi Estevão. Sim. Foi apedrejado, todo mundo conhece o contexto. E depois vem o século III, IV, até os meados do século V, mais ou menos. Sim. Ali eu costumo dizer que ali é o seguinte, ou você era crente, ou você era crente. Sim. Não tinha meio termo. Para ter uma noção do que nós estamos falando aqui. Se chovesse demais, o império culpava quem? Os cristãos. Vamos jogar os cristãos na arena. Porque tá chovendo. Tá chovendo demais. Tá chovendo demais. E eles são culpados. Ponto. Tá dando sol demais, os rios estão secando. Não tem água em Roma. Culpava de incesto, né? Dizia que casávamos entre irmãos naquele tempo. Valdir, né? O maior absurdo que eu li, li agora recentemente, e isso me chocou demais. Os cristãos foram... Você sabia que os cristãos foram acusados de canibalismo? Sim, por causa da questão da ceia, né? Da Santa Ceia. Esse é o meu corpo. O que o Império fez? Olha, eles estão comendo um homem lá dentro. Quando o culto da Santa Ceia começava e eles diziam, este é o meu corpo que é entregue por vós. Né? Comei do meu corpo e bebei do meu sangue. Eles entendiam literalmente. Eles cortavam o homem. O que os imperadores fizeram? Olha, eles estão matando alguém lá dentro. Estão comendo carne humana e bebendo sangue humano. Então, olha que absurdo. Então essa perseguição em países hoje, né? Não isso é de muito tempo, né? Tochas humanas, né? Nero fazia... Sim. Nero e outros imperadores colocavam homens numa gaiola, mulheres, crianças, e faziam tochas humanas. Sim. Então a gente precisa estar atento, né? Sobre essa questão política, sim. Eu não quero aqui entrar nesse mérito, nesse programa, de ser cerceado a liberdade, e como em outros países, algo mais, né? Tem outros países que está acontecendo algo mais agudo. Sim, nós temos o caso de uma missionária chinesa. Sim. Agora, no nosso século. E graças ao bom Deus, ela conseguiu ser resgatada ainda a tempo. Mas ela dentro do regime comunista da China. Prenderam ela e no período da manhã eles davam... Você sabe que lá, dependendo da estação do ano, cai até neve, fica até abaixo de 0 a temperatura. Sim. E no período da manhã, eles deixavam ela literalmente nua e davam um banho de água fria de mangueira nela. Forçando para que ela negasse o nome de Cristo. Né? Pois é. Então, assim, nós falamos de uma perseguição no século III, IV, né? Sim. Mas hoje só mudou um pouco o método. Mas a roupagem. Mas a perseguição continua aí.
E ela se instala, né? Ou se instala Sim. primeiro na rede social, depois vai caminhando. Não, vocês não podem mais falar na rua, vocês não podem mais, é só no local de culto de vocês, Sim. como na França, né? E aí vai avançando até que você seja cerceado do teu direito mesmo. Agora sim, Valdir, nós temos hoje, infelizmente, aquilo que você diz, né? A roupagem. Vou dar um exemplo básico da nossa igreja. Nós começamos uma vigília e a nossa igreja é numa avenida principal, Sim. né? E Os vizinhos, basicamente, é comércio, né? é basicamente comércio. E você acredita Sim. que na terceira vigília que nós fizemos, nós já tivemos uma perseguição. No entanto, nós tivemos que tirar a vigília da igreja, nós levamos agora lá para o CVA, Sim. né? No entanto, eu quero aproveitar o momento. Dia 4 de novembro nós temos a nossa grande vigília e você é o nosso convidado. Então é assim, nós tivemos que tirar. Então assim, existe uma perseguição. Ainda existe. Claro que com uma outra roupagem. Você fala o local, era na Bernardo da Fonseca Lobo, perto ali do Mercado Opção, né? Que vai ser a vigília. Agora atual? Não, a atual vai ser... Lá no CVA. Não, nossa vigília era na nossa igreja mesmo, lá na Mas Senador. aí tirou e foi para esse outro local. Vamos para esse outro local que é mais Tranquilo. Mais tranquilo. Lá a gente faz a vigília sem nenhum problema. Mas nós tivemos que tirar a vigília de todo o nosso conforto, o amparato que nós temos na nossa igreja hoje. Tivemos que tirar. Por quê? Porque existe, quer queira, quer não, existe uma perseguição, irmãos. Existe. Tá? Com outra roupagem, mas existe. Então a perseguição não era só no século 3, 4, 5, Não. 10, 13. Não, ela continua. Isso é um projeto de perseguição muito antigo do que a gente pensa que é, Sim, né? sim. Mas, rompendo essa barreira do tempo, Sim. né? A gente percebe que veio o período chamado Idade das Trevas, né? Depois que a igreja passou a ser uma igreja... depois do século III, com Constantino, Sim, história sim. da igreja, passou a ser a religião universal, né? A gente chama de oficial do Império. Oficial do Império. Até a questão agora, você falou de Constantino. Constantino é uma figura na história da igreja que gera muita discussão. Primeiro, Sim. de um lado ele foi muito bom, Sim. porque Constantino ele traz a religião cristã, coloca a religião cristã, né? A ideia central era essa, como a religião oficial, né? Mas de um outro lado nós temos, ele trouxe também um grande benefício também, ele acabou, Valdir, com a questão das arenas, né? Sim. Então teve ônus e bônus. Teve seus ônus e bônus, né? E de um outro lado ele era uma figura muito, como é que eu posso, enigmática. Sim. Porque Constantino tinha fé cristã, mas alguns historiadores dizem que ele nunca se batizou. Então, de alguma forma, ele expandiu. Ele levou também isso para ser... fez alguns benefícios, como essa questão do Coliseu, né? Das arenas, né? E depois ele também, de algum... Aquele negócio, ônus e bônus. Toda vez que se junta igreja e Estado, tem ônus e bônus. Tem ônus Mas, e bônus. então, assim, o grande chefe, o grande líder, o pai da igreja cristã é o nosso Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem dúvida. Então, isso é fato. recorramos a Ele. Sempre. Né? Sempre. Sempre. Deus é bom. Então, assim, depois desse século, dessa oficialização, a gente tem um período difícil, né? Que é o período chamado Idade das Trevas, né? Idade das Trevas. Fala um pouquinho sobre isso. Essa questão da Idade das Trevas é aquela questão que nós chamamos de questões mais doutrinárias, né? Sim. Eu acredito que nós, entre aspas, nós estamos vivendo hoje uma Idade das Trevas. Porque a questão doutrinária... Interessante isso aí. A questão doutrinária na época, na Idade das Trevas, por isso que é chamada Idade das Trevas. Porque era um momento em que a igreja se perdeu, Valdir. A igreja se perdeu num sentido teológico, num sentido doutrinário.
né? E depois nós vamos ver, né, mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre essa outra questão. Vieram os pais da igreja para regularizar justamente essa questão da idade das trevas. Sim. Porque na idade das trevas a igreja se perde. Né? A igreja se perde na questão doutrinária. Questão das indulgências, Indulgências, do purgatório, é instituído. os amuletos. É instituído também, com muito respeito, né? A adoração a Maria também. Por incrível que Nesse período? Nesse período. No entanto, a adoração a Maria, eu vi uma vez um comentário sobre isso, eu achei até interessante. Acho que a gente consegue pegar um pouquinho com mais leveza, né? Sim, sim. Foi um meio que eles acharam para exaltar a mulher dentro da igreja. Sim, sim. Que a mulher, no cunho doutrinário e no cunho do culto, sim, da liturgia. E até cultural, né? Até cultural, ela era muito deixada de lado, martirizada. Como eu posso dizer, sofria muito preconceito. Muito preconceito. Então, o que a igreja... Vamos instituir um culto à mulher. Quem é essa mulher? Maria. Maria fez uma obra fantástica, né? Fantástica. Não vamos tirar os méritos, jamais. Respeito total. O respeito total e absoluto. Como para outros... Valdir, eu vou te ser bem sincero até os nossos ouvintes. Eu tinha realmente uma barreira muito grande em relação à pregação, onde tinha os textos que falavam sobre Maria. Sim. Lucas, lá. Lucas, né? Evangelho de João. Sim. Mais Lucas, né? Ali, Lucas dedica praticamente 2 capítulos, né? Sim. Inteiros ali. E Maria está muito atuante ali. Sim. Né? Então, eu tinha esse, vamos dizer, entre aspas, esse preconceito pré-moldado dentro de mim. Sim. Que, infelizmente, nós herdamos isso, né? Sim. Dentro do meio evangélico. Mas, graças a Deus, consegui quebrar esse paradigma, né? E hoje prego tranquilamente sobre Maria sem nenhum problema, sem nenhum preconceito. É interessante aquela questão da cruz, aquele episódio da cruz. Eu não sei se eu vi num livro, ou vi um amigo meu falando, né, sobre isso. O cuidado de Jesus, né? Quando ele fala... Você lembra desse episódio da cruz? Sim, sim. Então, assim, é interessante esse episódio da cruz, porque Maria estava ali naquele exato momento, né? E Jesus chama João e diz para ela, João, eis aí a tua mãe. Sim. Não é? Sim. E Jesus chama Maria e diz assim, eis aí o teu filho. Ali nós entendemos o seguinte, que foi uma transferência de responsabilidade. Sim. É como se ele estivesse dizendo, transliterando a palavra, é como se ele estivesse dizendo, olha, João, eu cuidei dela até o presente momento. Daqui para frente é contigo, meu irmão. Eu estou indo para o Pai. Mas a responsabilidade agora é sua. Cuida dela. Né? Então, é fantástico a gente conseguir entender isso. Né? O cuidado que Cristo teve com a sua mãe até os últimos momentos da sua vida. Maravilhoso isso. Fernando, nós falamos sobre a construção dessa história da igreja, falamos sobre a questão da contribuição dos impérios, dos povos. E falando agora, nós estamos no mês da Reforma Protestante, né? Eu quero, assim, numa síntese, a gente tentar colocar essas pessoas dando o seu devido valor também. E eu sei que você olha com muito carinho John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, né? Porque assim, eles pegaram... tem gente que pensa o seguinte, vive essa dicotomia, graça e conhecimento. Tem gente que pensa que pode viver sem uma dessas, ou eu me inclino mais para essa ou para aquela, e esquece que é um avião que tem que ter as duas asas. Nunca um avião vai voar com uma asa só, né? Então é um avião de duas asas. Por quê? Os apóstolos pegavam a revelação. Que Bíblia que os apóstolos leram? O Antigo Testamento. Hoje se cumpriu, Jesus falou, hoje se cumpriu a Escritura. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, se cumpriu essa Escritura.
Paulo falava, a rocha que andava seguindo os israelitas era Cristo, lá em 1 de Coríntios ou 2 de Coríntios 10, salvo engano. Então, eles, pela revelação que eles tiveram, e essa pregação, isso ficou registrado como escritura, né? Canonicamente, escritura. Mas agora acontece na pré-reforma, que já era uma reforma iniciada, John Wycliffe, que eu já citei aqui, os demais, e muitos outros que eu não citei, já começaram pegaram na academia isso, homens monges, a contribuição dos monges, como Martim Lutero, esses pré-reformadores, depois Martim Lutero mais incisivo, mas esses homens tinham que ter muita graça de Deus, por quê? Eles morreram por ter traduzido as escrituras e mostrar para um camponês o acesso das escrituras. Ou seja, a escritura chegou nas mãos deles, porque antes era em latim e nas outras línguas que não era a inglesa ou dependendo da região, e eles colocaram a escritura legível nas mãos para sua mente ser iluminada. É por isso que um desses, acho que John Hus ou Wycliffe, dizia o seguinte: um camponês com a Bíblia aberta, ele vai ser mais poderoso em conhecimento do que um papa. Meu Deus, é tremendo isso. Então é interessante essa parte. Nós olhamos ali os pré-reformadores, por exemplo, nós vemos Deus escrevendo a história. Sim. Né? É como se fosse um quebra-cabeça, né? Sim. Ele vai juntando as peças. Né? Nós vamos ver a questão de Policarpo. Policarpo, ele profetizou. Né? Ele diz, quando ele estava sendo martirizado. Sim. Né? Nos conta até os historiadores que quando o seu algoz foi, né, executá-lo, diz que Policarpo pegou uma moeda e jogou nas mãos dele e disse: o que vieste fazer, faça-o rápido. Porque vocês matarão o ganso, mas Deus levantará o cisne, e este vocês não queimarão na fogueira. Meu Deus do céu, que coisa O ganso que ele estava dizendo se referia a John Hus. Sim. E o cisne era Lutero, que viria fazer a grande reforma protestante. Esses dias eu vi na internet, infelizmente, um pregador até de renome no meio evangélico pentecostal, de onde nós somos. E ele disse uma palavra, foi infeliz no que ele disse. Ele disse: Lutero foi apenas um monge. Nós hoje, os cristãos, não temos nada a ver com Lutero. Não consegue entender a construção da história e o avanço da história. Hoje é o que eu digo, é o tempo que nós mais temos Bíblias, né? Naquele tempo, hoje nós temos Bíblias do adolescente, do homem, do obreiro, da mulher, do teen, do adolescente, e etc. Sim. Aplicativo. Eu tenho mais de 11 Bíblias físicas na minha casa. Sim. Né? Mas às vezes ela anda tão longe do nosso coração. Naquele tempo, as trevas, o período que a Igreja Católica ou a Igreja oficial, vou usar um termo melhor. Quer dizer romana, né? A Igreja Romana, né? A Igreja do Império, a Igreja imperialista, ela detinha o conhecimento. Sim. Mas só o seu clero detinha esse conhecimento. Então, esses homens... Então, tem muita gente que precisa entender isso. Essa Bíblia só está traduzida para nós porque esses homens iniciaram lá. Verdade. Né? E tem gente que fala assim: eu não vou estudar, eu não quero estudar, porque eu fico pensando, se o camarada não tivesse a Bíblia em português, se Deus não tivesse levantado pessoas que deram a sua vida, muitos deram até na presente era. Tem pessoas que chega hoje uma folha de um testamento lá, porque lá não tem traduzido. E alguém quer saber o que é isso que você está ensinando aí diferente. E nós temos aqui no Brasil essa liberdade, né? Já pensou? Eu brinco. Se tivéssemos que ler a Bíblia em grego ou em hebraico, ainda bem que ela está complicado, hein? Em português.
devemos Extremamente estudar complexo. as línguas originais, sim. Sim. Mas, então, para a gente entender uma coisa, em resumo, depois dos pré-reformadores, dos reformadores, Calvino, Lutero, Armínio, que é esquecido e tem o lugar dele na história, né? Sim. Também, e outros mais, muitos outros mais, após que Lutero prega as 95 teses, né, na catedral, a gente percebe que essa luz vem clareando, né? E a pergunta é o seguinte, Pastor Hernando, você acha que hoje alguma semelhança é mera coincidência nessa questão de uma reforma hoje, nessa questão do nosso culto, do nosso modelo de culto hoje, quando eu digo no mundo do evangelicalismo? Você acha que necessita? Você acha que estamos apartados de novo das Escrituras? Eu costumo dizer o seguinte, Valdir: precisamos de novos Luteros. Precisamos de novos Calvinos. Hoje, a geração que nós estamos vivendo é a geração que mais tem a Bíblia. Nós temos a Bíblia virtual. Sim. Né? O jovem anda com a Bíblia virtual no celular, no tablet, no computador. Né? Temos acesso a partir de um clique. Nós temos ali a Bíblia. Né? Temos a Bíblia, como você acabou de expressar aqui, a Bíblia é impressa, né? Para crianças, adolescentes, jovens, Bíblias de estudos. Dezenas, centenas, todo dia lança uma nova. Bíblias de estudos. Né? Nós somos a geração que mais temos a Bíblia, mas que menos lemos a Bíblia. Né? Hoje, infelizmente, a cultura bíblica dentro do nosso meio evangélico é assustador. Um jovem, às vezes, ele conhece muito mais um artista lá da televisão, de Hollywood, do que o próprio Cristo. Então, realmente precisamos de novos Luteros, precisamos de uma reforma. Não sei como Deus vai fazer isso, mas nós temos a esperança que Ele irá fazer. Né? Que a Bíblia esteja realmente nas mãos das pessoas, mas também que esteja no coração e na sua mente. Uma consideração minha, já caminhando aqui pro que a gente tem de, entre aspas, nessa primeira parte, que certamente em algum momento nós voltaremos a conversar sobre isso. Com certeza. Tá? Tem muita coisa interessantíssima. Nós vimos hoje o desafio da compreensão da suficiência da palavra de Deus nesse século XXI. Hoje o pregador ele revela nome, CPF, né? Os guinchês de negócio, o evangelho débito e crédito, né? Esse movimento todo, em que Deus é glorificado na revelação de um CPF. Será que estamos ensinando? Será que estão ensinando? Será que nós, como pastores, temos dado campo para essas pessoas entrar e fazer o seu livre negócio, seu livre comércio, almejando o quê? Né? Então eu penso assim, pontuando isso, Pastor Hernando, essa mesa, em resumo aqui, reflete muito o modelo de serviço que nós devemos voltar. Nessa mesa aqui, Cristo é o cabeça. Nós estamos no tempo apostólico, vamos viajar até lá. Então você tinha os evangelistas, os pastores, talvez não nessa ordem, os mestres, os profetas, os diáconos e todos aqueles que serviam, homens e mulheres, e era uma hierarquia, lembrei da palavra, horizontal, porque o serviço ia além do horizonte, era para ser além do horizonte até os confins da terra. Cada um era alimentado do Cristo e saíamos dessa mesa para servir. Hoje em dia não, a hierarquia, e quem estava em evidência nessa mesa, quem está é Cristo, que deu exemplo servindo. O maior serviu os menores. Hoje a hierarquia, Pastor Hernando, é vertical.
eu sou fulano de tal, sou ciclano. As grandes denominações, vamos segui-las no sentido de delas abrirem trabalho, etc e tal, mas é aí que entra essa questão da reforma hoje. Nós estamos no mês de reforma, que comemora mais de 500 anos de quando isso foi decretado em alto e bom tom. E eu acho que esse rompimento com a palavra, como naquele tempo, ele está sendo presente hoje também, né? Aquilo que nós dizemos, com uma outra roupagem. Sim. Mas existe esse rompimento, né? Quando o meu sonho, que eu sonhei com o anjo fulano de tal. Quando o meu sonho, quando a minha revelação, como você diz, do CPF, do RG, ela está acima da revelação bíblica, aí nós vamos ver que precisamos realmente de uma grande reforma. Você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7 de Atos, quando os apóstolos, eles instituem o diaconato. Eu falei sobre isso esses dias. Sim. Qual era o objetivo de instituir os diáconos na igreja? Para que os diáconos servissem as mesas, servissem as viúvas, servissem os órfãos, né? Visitando e tal. E os apóstolos iam o quê? Se dedicar na palavra. Sim. Na palavra. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que a palavra está acima de todas as coisas. Hoje em dia as personalidades estão, né? Hoje o culto à personalidade, né? O culto ao líder tal, o líder B, tá bem forte, né? Hoje, Paulo Romero escreveu um livro, né? Chamado Evangélicos em Crise. Sim. Ele fala justamente sobre isso. Do culto à personalidade. Quando eu cultuo uma personalidade, Valdir, eu perco a minha própria identidade. Por quê? Eu passo a se vestir como aquela personalidade, como aquele ídolo. Eu passo a falar como ele. Sim. Eu passo a andar como ele. Quer dizer, eu perco literalmente toda a minha identidade. Você tem a sua identidade própria, eu tenho a minha. Entendeu? Sim. Então é isso que nós falamos. O culto às personalidades. Isso é um perigo. Nós criticamos muitas vezes as igrejas que têm a idolatria e nós estamos usando com uma outra roupagem a idolatria também, cultuando esses semideuses. Fernando, nós ficaríamos muito tempo aqui. Falaríamos mais e mais. E nós vamos voltar a falar sobre muita coisa. Mas nesse momento, falando para o nosso povo, eu gostaria que você desse as suas considerações, tá? E passasse o seu contato. Ok. Para me localizar é muito fácil, né? Nós temos hoje o WhatsApp. Meu número é 11 9822 66249. Você pode me localizar também no Facebook, PR Hernando, ou no site da nossa igreja, AD Novo Tempo. Considerações finais, Valdir. Tem dois. Eu gostaria de deixar aqui um livro que eu admiro demais e um texto. O livro é Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro que não termina com amém. Por quê? Porque eu, você e você, meu amado, que serve a Deus, é a continuidade de Atos dos Apóstolos. Que responsabilidade. Olha aí. E eu gosto de um texto que é Hebreus capítulo 11, que fala sobre a galeria dos heróis da fé. Sim. Olha que coisa incrível. Ele diz assim: e eles, falando sobre os heróis da fé, Sim. né? E eles, sem nós, não seriam perfeitos. Ou seja, ele está querendo completos, né? Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, que nós somos também, né, os heróis da fé. Eles foram do passado e nós somos do presente. Maravilha. Deus abençoe. Queridos, eu quero agradecer você que esteve conosco até agora. E se você gostou do conteúdo, deixa aquele like, joinha, se inscreve no canal, ativa a notificação dos sinos, tá? Do sininho.
Toda quinta-feira, um vídeo novo. Quero agradecer de coração a todos. Esse foi o pastor Hernando. É o pastor Hernando. Esse é o nosso Podtel, Valdir Azevedo. Que Deus abençoe e até a próxima. Estaremos juntos, unidos e compartilhando, contribuindo com você e informando a todos da melhor maneira possível. Um abraço, um beijo no coração. Abençoe. Foi um prazer ter você aqui conosco. Prazer, tá meu bom? pastor. Mais Deus uma abençoe. vez. Um Beijo no abraço. seu coração. Tchau, tchau. Um abraço para todos.